acabou o jogo agora, não tive tempo de rever a repetição dos lances, golos, foi, se não foi, se a bola entrou, se não entrou, não vi. O que vi foi fazermos um jogo dentro daquilo que são os nossos números, dentro daquilo que é a nossa filosofia, dentro daquilo que é a nossa forma de jogar. Parece-me que hoje, na minha opinião, o detalhe fundamental foi a eficiência na hora de fazer golo, em que nós hoje, na minha opinião, criámos oportunidades suficientes para fazer pelo menos um golo, e primeiro do que o nosso adversário. Infelizmente nós não conseguimos fazer nenhum, ou se conseguimos as imagens não mostram, mas o futebol é isto mesmo. Um dia tínhamos que perder, foi hoje, não da maneira que queríamos, porque na minha opinião, volto a referir, produzimos oportunidades suficientes para fazer golos. Assim de repente estou-me a lembrar do Hendrick na primeira parte, a um cruzamento do Arthur, estou-me a lembrar de uma tabela do Arthur com um Tabata que saiu na cara do golo e que o goleiro defendeu. Estou-me a lembrar de uma bola na segunda parte do Dudu, estou-me a lembrar de um livre lateral que foi o Luís que cobrou e o Lopes não conseguiu cabecear muito próximo do golo. Enfim, o futebol é isto, é eficiência, e hoje não fomos eficazes. O nosso adversário, pela forma como fez o golo, um tiro de meta longo, um ressalto, o segundo ressalto, terceiro ressalto, quarto ressalto, o jogador deles acaba por fazer o golo e assim o futebol. Triste porque nós produzimos o suficiente para sair daqui com outro resultado. Não merecíamos perder, na minha opinião, mas o futebol tem destas coisas. Estes jogadores prepararam-se para este jogo, como te disse, dentro daquilo que foram os números das finalizações, de chegar ao último terço, foi dentro daquilo que a nossa equipa produz normalmente, mas tenho que reconhecer que na eficiência, na eficácia, não fomos felizes hoje. De volta aqui, né, falando sobre essa situação do Abel Ferreira, ele que também reclamou da data FIFA. E aí é um assunto que eu acho que a gente tem que tocar. Porque o público tá cagando para a seleção brasileira, não tá ligando para a seleção brasileira. Seleção brasileira, 2 amistosos mequetrefes, tudo bem, Senegal, time de Copa do Mundo, mas é o que eu falo. Quando tem que convocar jogador que tá no Brasil, não convoca. Quando tem que convocar. Agora, quando tá todo mundo da Europa de férias, que poderia fazer uma convocação só da Europa para não prejudicar os times no Brasileirão, o Palmeiras foi muito prejudicado. Aí tem a galera pilhado clubista quando eu falava do Flamengo no ano passado. E agora eu falo a mesma coisa. Foi uma covardia o que foi feito com o Palmeiras, ou então adiasse o jogo. Ou você adia o jogo, ou você não convoca os jogadores do Palmeiras que mal jogaram para esses amistosos mequetrefes da seleção brasileira. O Palmeiras perdeu o Everton, perdeu Rafael Veiga, perdeu o Rony e ainda perdeu o Piquerez, porque estava aí na seleção uruguaia. Agora, é muita sacanagem para um time que está disputando a liderança do Campeonato Brasileiro, e eu falaria se fosse qualquer outro, perder 3 jogadores tão importantes para a seleção brasileira, quando não é eliminatória, não é Copa América, são amistosos de babas que a CBF faz para ganhar dinheiro. E aí, o Abel Ferreira reclamou, eu também reclamo, eu acho um absurdo. Como eu reclamei no ano passado com o Flamengo, quando o Flamengo perdeu muitos jogadores convocados para a seleção, o Palmeiras tem que reclamar. Porque dificilmente, se tivesse com esses jogadores, eu acho, perderia pro Bahia como perdeu. Vamos ver aí o Abel, que depois eu quero escutar o Bruninho, que já assinou com a cabeça, e o restante da mesa. A nossa equipa tem um padrão já muito bem definido. É bom ficar longe de vocês, é bom dar descanso, é bom que os jogadores possam também desligar um pouquinho, podermos desfrutar também das nossas famílias. Os jogadores que foram para as seleções também poder ter outro tipo de experiências e voltar a competir. O que um treinador gosta muito é poder ter toda a gente disponível para poder escolher, o que não foi o caso de hoje, não é? Não me parece justo, sinceramente não me parece justo que uma data FIFA se pare para competir. Parece-me justo que os jogadores sejam chamados para jogar nas suas seleções, acho justíssimo, mas não parece justo que quem lhe paga os salários não possa depois ter tempo suficiente para os poder utilizar. Isso não é justo de maneira alguma, ainda para mais em jogos particulares, mas de qualquer maneira, como te disse e volto aqui a referir, a nossa equipa hoje, fico triste porque estes rapazes prepararam
Estes rapazes trabalharam bem, mas infelizmente nós hoje não conseguimos ser eficazes na hora de fazer golo que normalmente fazemos. Infelizmente hoje não conseguimos. Pra mim ele tá certo. Quem paga o salário se ferra, pra quem não paga e tá fazendo amistoso o mequetrefe, tirar o jogador. Ele tem razão. O ideal seria que o campeonato voltasse no fim de semana e não no meio de semana, que é o que acontece nos campeonatos europeus, que param na data FIFA e voltam no fim de semana, né? Os jogos terminaram terça aí das seleções e no fim de semana eles voltariam com seus jogadores, né? Pelo menos nessa parou, porque senão o Palmeiras perderia atletas por uns 3 jogos. E não é a questão dos atletas convocados para a seleção brasileira. O técnico da seleção tem o direito de convocar quem ele quiser. E o atleta quer ir para a seleção. O Vampeta está aqui, um atleta, ele quer ir para a seleção, claro. Eu vi um levantamento que foi do PVC mesmo. Nessa data FIFA, eram 28 jogadores que atuam no Brasil que foram convocados, não só pela seleção brasileira, por todas. O Marcelo Bielsa no jogo do Uruguai, agora contra Cuba, a zaga inteira, a linha de 4 defensores do Uruguai, todos atuavam no Brasil. Ele jogou o Puma Rodrigues, Lemos, Varela entrou depois até, era o Puma Rodrigues, o Lemos, o Piquerez na esquerda, o outro zagueiro... Agora esqueci quem era o outro zagueiro, mas todos, o Bruno Mendes, todos atuavam no Brasil. Jogou o Carbadio do Grêmio, o Thiago Borbas do Bragantino, tinha um monte, e espalhados. O Arboleda no Equador. Bragantino ainda deve ficar sem 2 jogadores hoje contra o Flamengo, que estavam na seleção do Equador também, o Hurtado e o Realpe. Então é uma questão, um calendário mundial. Aí você pode contestar, eu acho que tem muita data FIFA, mas aí é uma questão internacional, não é uma questão nossa. Acho que devia ter menos data FIFA. Mas tem a data, então é o calendário que você tem que organizar. Mas o Palmeiras comeu moço e não pedir para botar o jogo hoje. Podia ser hoje, seria mais fácil. Mas você não consegue organizar porque aqui tem muito jogo. Então, se adia esse jogo, hoje daria para fazer, como o Vampeta falou, mas adia, vamos fazer outra data. Se o Palmeiras for avançando na Copa do Brasil e na Libertadores, não tem outra data. Porque aqui tem muito jogo, aqui tem um campeonato estadual de 16 datas, então... É isso, os times vão jogar desfalcados, se não em toda a data FIFA, mas pelo menos em um jogo ou outro. Todo mundo teve desfalque. Eu acho que isso poderia ser resolvido com esse adiamento que você citou, que a gente jogava hoje, né, Wander? Então, mas e o que o Bruno falou, é claro que tem procedência, que se avançar, você não tem data. Mas se os clubes fossem consultados, eu acho que isso poderia ser resolvido. Com essa possibilidade, olha, nós vamos adiar. Mas na frente, se a gente tiver que enxugar um pouco, se vamos jogar muito próximos nas nossas competições aqui, todo mundo concorda? Se os caras concordarem, porque não envolve os jogadores de todos os times, mas se os caras concordarem, eu acho que faz parte do show. Agora, se não consulta jogadores importantes, vão e não são utilizados, porque lembra que quando nós falamos aqui, o que vocês fariam? Jogaria este ou aquele? Até todo mundo deu opinião aqui, eu lembro que eu falei, eu acho que tinha que jogar o Veiga, por exemplo, agora, ou se não jogar agora, joga no outro jogo. Só porque o cara é convocado, o cara não joga, vai lá, fica 10 minutos, 15 minutos em campo e o clube precisa dele para valer no jogo de 24 horas depois, eu acho que tem alguma coisa que não bate. Tem que ter um sincronismo nisso. É claro, o técnico escala se quiser. Eu sei, mas deveria conversar também com o técnico. Cara, tem jogo marcado 20 horas, 15 horas depois. Você vai mesmo usar? Se você não for usar, se está na cabeça, leva o sub-20, faz qualquer coisa, porque vai atrapalhar o nosso campeonato. Num jogo mais para frente, que puder encaixar, chama o cara para jogar. Eu acho que tem que ter conversa nisso. Sem conversa, vai ter sempre essa reclamação. Se o Palmeiras ganhasse, muito provavelmente, talvez o professor Abel faria ou nem citaria o assunto. Não é verdade? Tipo assim, até para valorizar quem está em campo. Puxa vida, mesmo com aquelas ausências, nosso time continua sendo muito eficiente. Então eu acho que a CBF peca nisso. Deveria consultar os clubes. Olha, mais para frente vamos ter que apertar aí. Tudo bem? Tudo bem. Se eles concordarem. Se não concordarem, é outra decisão a ser tomada.